Olá, André, tudo bem? Oi, Bruno, tudo bem? Você me ouve? Ouço bem. Bri- Perfeito. Obrigado por ter topado aqui a live para a gente bater esse papo. Não, a honra é minha. Prazer falar com você. Que seja o primeiro de muitos contatos nossos. E vamos bater um bate-papo aí sobre o mercado. Você está no Rio? Estou em São Paulo agora. Eu não estou vendo você, tá? Eu estou só ouvindo você. Ah, é que estranho, eu tô te vendo e ouvindo normal. Mas assim, não se surpreenda, porque o Instagram é bug atrás de bug. Perfeito, sem problema nenhum. Eu estou em São Paulo essa semana. Eu moro no Rio, fico sediado no Rio de Janeiro. Mas excepcionalmente em alguns períodos do ano a gente aproveita momentos que são mais oportunos para troca de experiências e disseminação de conhecimento dentro da área de relações com investidores. E como aqui está o grande epicentro do nosso mercado de capitais brasileiro, eu acabo me deslocando um pouco para São Paulo para participar de eventos, fóruns, debates, algumas iniciativas que são relacionadas ao nosso mercado de capitais, especialmente aqui nacional. E esse é um dos períodos. Vim domingo e volto para o Rio de Janeiro só no próximo domingo. Tá, mas originalmente você nasceu no Rio ou em São Paulo? Em nenhum dos dois lugares. Eu nasci em Belém do Pará, na Amazônia, e sou filho de um militar com uma funcionária pública, e vim um novo, né? Fui novo para o Rio de Janeiro, e lá consegui desenvolver a área educacional, fiz as minhas faculdades, fiz administração e contábeis no BMEC do Rio de Janeiro, me especializei em direito societário e mercado de capitais na FGV, e agora estou numa fase final de conclusão do meu mestrado em mercado de capitais também, em administração, na PUC do Rio de Janeiro. Fiz todo esse desenvolvimento acadêmico no Rio. Comecei só alguma coisa em Belém, mas foi todo desenvolvimento no Rio de Janeiro. E aí eu fui para Marinha do Brasil, trabalhei na ONU, fui para a Vale, até de fato enveredar. E na Vale foi comércio exterior, de fato enveredar para o mercado financeiro, ingressando na Eletrobras, na área de relações com investidores. Tá, então acho que você já até respondeu parte, mas se você quiser emendar e já se apresentar, porque eu até prefiro, porque seu currículo aqui é enorme, eu posso até ler ele, mas acho que é mais bacana você contar rapidamente. Claro, vai ser um prazer. Eu sou administrador e sou contador, como eu falei, formado no IBMEC, me especializei em Direito na FGV. Fiz aí quase 12, 13 anos de relações com investidores na Eletrobras, desenvolvendo lá a área de mercado de capitais, aprimoramento e elaboração de relatórios ao mercado, atendimento ao mercado, os acionistas no Brasil e no exterior, uma companhia com dupla listagem, né, a maior companhia do setor elétrico da América Latina. E atualmente eu sou diretor financeiro e de relações com investidores da Companhia Carioca de Securitização, que é a Rio Securitização. Aproximadamente 3 anos estou na Prefeitura do Rio, mas em paralelo toco algumas outras frentes. Uma delas é a docência, né? Sou coordenador de 2 cursos de pós-graduação e dou aula também em um dos cursos da televisão. E eu queria aproveitar, inclusive, esse momento e agradecer a possibilidade deles sediarem essa live aqui para a gente. Se você me permite, eu queria agradecer a diretora acadêmica, Denise Lourenço, o diretor-geral, que é o Fernando Trevisan, a diretora de marketing, a Karine Marques, e a coordenadora do MBA, que eu dou aula, a Adriana Marques. Para mim é uma grande honra fazer parte desse projeto, que sem dúvida aí faz a diferença na vida de muitos alunos. Não, eu agradeço você, mas também estendo, logicamente, para a televisão. Uma honra eles terem disponibilizado o perfil deles para você e, consequentemente, para nós aqui também. Bom, mas seu currículo é monstro enfim, você tem uma longa história em relação a essa relação com os investidores quando se pensa em equities, né, em ações. E o tema hoje é falar de enrascada, né? Mas eu queria que você ficasse super à vontade para direcionar o papo para os assuntos que você mais curte e que você acha que são mais interessantes. Não necessariamente a gente precisa a pegar a pauta. Ó, estão falando que meu som tá abafado. Meu som tá ruim para você? Para mim tá normal, perfeito. Estou ouvindo você tranquilamente. Eu só não vejo, tá? Mas já Tá, recebi aqui um feedback de que a sua câmera também tá perfeita, aparecendo. então beleza.
Bom, então, fica à vontade. Quando a gente fala de enrascada, e eu não sei se você quer começar por aí, mas fica à vontade para direcionar. Eu acho que tem duas enrascadas. Quer dizer, duas, ou será uma? Eu acho que ela, na grande maioria das vezes, ela é motivada por falta de conhecimento e ganância. Porque se você tem educação, se você estudou, se preparou, você não vai acreditar em Papai Noel. Então, se vierem mostrar esses, quando a gente vê golpes, são sempre promessas malucas, né? Agora, nos últimos anos, a moda era, não estou falando nem do Tigrinho, que é recente, estou falando um pouco mais para trás. A moda era, eu vou pegar seu dinheiro, eu vou investir em cripto e eu vou te dar, sei lá, os percentuais eram malucos, eu não lembro se era 3% ao mês ou 8%, era um negócio bizarro. E depois perderam o dinheiro e ficaram surpresos. Ou seja, ali era era predominantemente ganância. E do outro lado, às vezes é quando você compra produtos muito ruins, né? Que nem eu sou um ultra crítico dos COIs. E, e eu acho quase assim uma safadeza, porque para quem está assistindo, e eu vou passar pro André, para quem está assistindo, quando o assessor te vende o COI, não é porque é bom para você, é porque é bom para ele. Porque de tudo que você colocar lá, ele ganha 5% de cara para o bolso dele. Então, assim, você colocou 100 mil, 5 mil vai para o bolso dele. Você colocou 1 milhão, 50 mil vai para o bolso dele na hora. Assim, você depositou, 50 mil vai para o bolso dele. Então, essa é uma mistura. Isso aí eu já não diria que é ganância, mas é a falta de conhecimento. Mas assume aí. Não quero monopolizar a conversa, não. Ao contrário, eu quero que você que fale mais que eu. Perfeito. Então, eu acho que quando a gente vai falar de armadilha, a primeira palavra que me vem à mente, especialmente quando eu estou nessa agenda de mercado de capitais nacional aqui brasileiro, é a desinformação, né? Seja ela provocada por diversos motivos, a ausência de uma educação financeira mais democrática, universal, efetiva, um olhar específico também direcionado à diversificação, a presença não regulada atualmente ainda de grandes influenciadores e isso envolve responsabilidade do que fala, enfim, efeito manada, enfim, tem uma série de outras questões. Mas tirando um pouquinho o lado polêmico que a gente está aqui de estruturar em audiência pública o papel desses influenciadores no mercado e como isso pode haver uma responsabilização em cima disso, eu acho que a principal maneira dos relações com investidores das companhias abertas brasileiras de combater a desinformação é neutralizando a desinformação por meio de uma propagação mais efetiva da informação. A informação objetiva, tempestiva, uma informação de qualidade das companhias abertas. Então, eu vejo como fundamental o papel de um profissional de relações com investidores, porque ele consegue, de fato, assumir essa interlocução com o mercado. Tá? E seja ele acionista, potencial investidor, nacional, estrangeiro, pessoa física ou jurídica. Isso é muito importante, porque não existe vácuo de informação. Se de alguma forma a companhia não consegue dialogar com tempestividade, com objetividade, com clareza, que o mercado exige, né, com integridade de dados, alguém vai falar pela companhia. Então é muito importante que a gente tenha aí executivos, inclusive, assistindo, que eu sei que a sua agenda e audiência é muito qualificada. É muito importante que cada companhia, especialmente os executivos de relações com investidores e outras áreas correlatas, assumam de fato esse papel, né, de divulgar uma informação de qualidade, tempestiva, objetiva, já que não há esse vácuo de informação ao mercado, alguém vai assumir isso. Então, o nosso papel enquanto executivo de relações com investidores, nesse momento, eu acho que é combater a desinformação por meio da neutralização dela, né, divulgando com cada vez mais qualidade uma informação institucional. Eu diria que esse universo das ações, né, que no fundo você está basicamente traduzindo em outras palavras, o que você está dizendo é as empresas com capital aberto,
Em geral, tem o executivo que cuida dessa relação com os investidores e cabe a ele estabelecer uma comunicação clara e etc, etc. Eu diria, e aí é isso que eu quero te ouvir, o Brasil ele é bem avançado nesse sentido, né? A CVM, as práticas, eu sinto bastante consistência. Embora literalmente 99% das minhas iniciativas de equities estejam nos Estados Unidos, mas o pouco que eu atuo no Brasil, eu vejo semelhanças assim quase que absolutas. Então é um universo já bem regrado, bem civilizado. Em outras palavras, como é que eu traduziria isso? Eu não acho que são nas ações que as pessoas se metem nas maiores enrascadas. Ela pode comprar um papel de uma empresa que pode não performar, mas casos como a Americanas já aconteceram também nos Estados Unidos, né? Então, só para já até pontuar, isso não é para acontecer, mas já aconteceu até aqui, e mais de uma vez. Mas isso é exceção da exceção da exceção, né? E se você tiver uma carteira minimamente diversificada, aquilo não vai tirar seu sono. Mas o ponto é, esse universo que você atua diretamente, ele é muito organizado. Eu acho ele bem profissional. Concorda? Concordo com você, eu não tenho dúvida disso. Mas quando a gente vai olhar o mercado de capitais estrangeiro, especialmente americano, e olha o nosso mercado de capitais brasileiro, ele possui algumas diferenças, especialmente em relação ao direito, né? Um ambiente de regulação. Hoje a gente tem algumas responsabilizações aqui mais efetivas, mas isso não é comum. Tem sido cada vez mais comum. As últimas edições dos boletins sancionadores da CVM evidenciam isso, um aumento exponencial dos valores que têm sido praticados, né, quando a gente avalia termos de compromisso e julgados na autarquia, uma evolução exponencial nesses valores, muito importante. Multas que chegam ao montante de 3,2 milhões de reais, o que até alguns anos atrás era inimaginável. E aí fora é um ambiente um pouco diferente. Quando a gente tem ações class actions e outras iniciativas de proteção ao minoritário, essas medidas costumam ser um pouco mais severas, até com risco claro de antecipação de dívida ou deslistagem dessas companhias. Aqui no Brasil, a gente está vivendo agora uma realidade de saída de segmentos diferenciados de governança, quando algum tipo de prática é de fato evidenciada, né, apresenta aquele desenquadramento, mas eu ainda identifico como casos pontuais. Aqui tem um ponto, Bruno. O nosso mercado de capitais ele é ainda muito concentrado no investidor estrangeiro. E não há dúvidas que essa saída constante de investimento estrangeiro do país e faz com que o nosso IBOV aqui se mantenha lateralizado há alguns anos, ausência de IPOs e ofertas, inclusive secundárias, exponenciais. A gente está num momento hoje de ressaca, né? O mercado muito achatado, amassado, o preço dessas companhias. E a gente passa a entender de que forma a gente pode desenvolver um programa de relações com investidores para atrair um outro tipo de investidor, já que há outros investimentos teoricamente mais atrativos, seguros, com risco menor no exterior. E isso é uma reflexão, é um grande desafio que boa parte das companhias brasileiras, sejam elas com dupla listagem ou não, listadas no Brasil ou no exterior, têm passado, tá? E aí vem um desafio que talvez a gente vai falar também sobre ele, a nova Bolsa do Rio de Janeiro, com sede no Rio, que talvez tenha sede no Rio de Janeiro, pode atrair de capital estrangeiro e de diversificar um pouco mais o portfólio aqui de recursos, mas eu acho que o momento agora é de entender de que maneira a gente tem divulgado as informações, de que maneira isso tem sido material para avaliação, para tomada de decisão de todos os investidores. Quando a gente olha, inclusive, o pessoa física, aquele que vai, de alguma maneira, colocar sua poupança, seu FGTS, suas indenizações trabalhistas, enfim, dentro do nosso mercado de capitais, quando eu vou olhar esse pessoa física, ele também, de alguma maneira, precisa ter uma educação financeira, mas eu preciso que a companhia consiga se comunicar com ele.
E não é a realidade da grande maioria das companhias sediadas aqui no país, né? A gente sempre teve um vício, um viés cognitivo de diálogo com o investidor estrangeiro ou o investidor institucional. E quando a gente se depara com uma outra realidade, que eu preciso ter uma comunicação mais didática, ter eventos presenciais, olho no olho, e tratar da mesma maneira aquele que tem 2, 3, 5 ações do que aquele que tem milhares, milhões de ações, é um grande desafio, até porque as áreas são muito enxutas aqui. Eu acredito que boa parte das nossas empresas possuem em torno de 3, 5 ou no máximo 10 profissionais de relações com investidores dedicados à divulgação de informações e ao atendimento ao mercado. Então são estruturas muito pequenas que trabalham e tinham um foco especial no investidor institucional e no investidor estrangeiro. E agora tem esse desafio de olhar para o investidor, especialmente nacional, e também o pessoa física. Nossa, esse ponto é interessante. Antes de a gente explorar ele mais, porque está correlacionado, explica, por favor, para quem está assistindo, o que que é a dupla listagem. Tem correlação direta com isso que você estava falando de educar, né, as pessoas. Claro. Quando uma empresa do nosso mercado aqui nacional avalia de alguma forma acessar recursos de terceiros, ela avalia onde abrir o seu capital, né, onde realizar o seu IPO. Essa abertura de capital pode ser na nossa Bolsa de Valores, a B3, a Brasil Bolsa Balcão, ou numa bolsa estrangeira. Ou ela pode abrir capital aqui e no exterior. Então, há formatos diferenciados e para cada formato diferenciado a gente vai ter um custo de observância que as companhias precisam atender para conseguir se comunicar com esses mercados e também usufruir de toda a pujança de recursos que eles podem fornecer. Então a gente tem a possibilidade de abrir capital no Brasil, abrir capital no exterior ou realizar uma dupla listagem abrindo capital em mais de uma bolsa de valores. Normalmente, quando isso acontece, se abre capital no Brasil e na Bolsa de Nova York. É o mais comum que a gente tem visto aqui. É claro que isso são ainda exceções. Tem um outro formato que, no curto prazo, passou a aparecer e ter resultados promissores, como foi o que aconteceu com a XP e com o Nubank, foi uma abertura de capital direta no exterior. E isso, para a gente, também pode ser uma tendência, especialmente quando a gente olha o nosso câmbio, né? E o câmbio muitas vezes favorece quando a gente vai acessar o mercado de capitais americano. E tem um outro ponto que é em relação ao atendimento do ambiente regulatório, como eu falei, né? Se eu abro capital tão somente no país, a gente tem um arcabouço aqui do nosso direito societário brasileiro, né? A CVM, quanto fiscalização e quanto autarquia reguladora, agência de regulação do nosso mercado. E quando a gente abre aí fora, a gente tem um outro espectro, né, a SEC. E há companhias que ainda fazem novas listagens, né? Tem, enfim, um grupo de empresas, a própria Eletrobras tinha ações no programa Latbex na Bolsa de Madrid. Enfim, há alguns outros mercados que ainda possuem uma certa aderência aos ativos brasileiros. Mas é especialmente o mercado americano e o mercado europeu, tá? A Eletrobras, ela segue listada na New York Stock Exchange ou não é na Nasdaq, né? Não. Ainda ela segue listada no Brasil, na B3 e na NYSE, em ambas. Sabe que por 17 anos o diretor de relacionamento internacional da New York Stock Exchange era um brasileiro. Sim. E é um amigo, e ele me conta as disputas para conquistar empresas brasileiras, até porque ele é brasileiro, né? Se eu não me engano, ele é do Rio, tá? Eu acho que ele é de Petrópolis, não tenho certeza, mas eu acho que é do Rio. Você está certo. E aí ele me dizia assim, a briga que era para convencer as empresas, algumas, né, como por exemplo Nubank, XP, não irem para Nasdaq e irem para New York Stock Exchange. Uma ele ganhou, outra ele perdeu, mas eram histórias bem interessantes. E falando da Eletrobras, eu não sei se você tem esse dado, mas pelo menos dá uma ideia do capital da empresa.
quanto está destinado a ser tradeado no Brasil e quanto está destinado a ser tradeado aqui? Então, hoje eu não tenho mais essa informação. Já estou fora da companhia há aproximadamente uns 5 anos, né? Aderi ao programa de demissão voluntária da empresa. Estou tão somente hoje como CFO, diretor de RI, de SA fechada no município do Rio de Janeiro. Mas a gente, né, a companhia possuía um programa de ADRs. E esse programa, claro, ele era minoritário, né? Boa parte das companhias brasileiras possui o controle definido, seja ele estatal ou controle privado, familiar ou não. São poucas aquelas que têm um perfil de corporation. Agora, a Eletrobras, no seu novo modelo societário, né, pós-privatização, ela teve uma diluição dessas ações que cabiam ao Tesouro Nacional, à União Federal, passando aí a ter uma composição privada superior ao montante público, especialmente quando a gente vai olhar os direitos políticos, né, o exercer do votar e ser eleito dentro de uma assembleia, uma composição de conselho. Enfim, isso inclusive é tema de discussões judiciais aqui no Brasil, sobre isso, essa reforma estatutária, essas assembleias que deliberaram sobre isso, esse é um ponto ainda que o STF, especialmente, tem se debruçado. Mas é um pouco complicado falar de companhias de que a gente já passou, né? Porque era uma outra realidade, e com a privatização, a empresa hoje, eu não tenho dúvidas que é uma nova companhia, uma outra realidade, um outro modelo de negócio, um portfólio bem mais expansivo, né? Expandido de investimentos, com muito mais força, mas eu não tenho dúvidas aí que foi um momento bastante desafiador, tá? Aquele período de privatizações, houve desinvestimentos importantes aqui no país, seja no grupo Eletrobras, mas Petrobras, algumas outras companhias privadas conseguiram avançar nessa carteira de desinvestimentos. Explica com mais detalhes o que são as ADRs, por favor. Eu sei que é uma pergunta que pode soar simples, mas para muitos as pessoas escutam e falam, não faço ideia o que seja uma ADR. Isso é muito importante. Um programa de ADR, tem dois programas distintos que as companhias brasileiras executam, né? O ADR, e eu tenho o programa que as companhias estrangeiras executam aqui no país, que são as BDRs, né? As ADRs são a maneira que a gente possui de negociar os nossos ativos nacionais na Bolsa de Valores americana. E quando eu quero, por exemplo, aqui no Brasil, investir em algum tipo de ativo estrangeiro, comprar uma ação do Google, da Apple, da Microsoft, a gente investe via um programa de BDR. Tá, mas aí vamos aos pontos, assim, traduzindo, né? Uma empresa brasileira que tenha o capital aberto aqui e queira também vender papéis lá, ele emite os ADRs, que nada mais é do que um reflexo da própria ação, né? Um lastro, exato. O BDR, como você mesmo explicou, é o inverso. Agora, se a empresa abrir o capital direto e tão somente lá, aí não existe ADR. Aí de fato, exato, como fez, né, XP e Nubank. E o BDR é super criticado, né? Por falta... De novo, eu não faço esse caminho, então eu não sou um expert nesse cenário. Tenho medo de falar besteira. Mas o que me falam é assim, não, jamais compre um BDR, porque não tem a mesma liquidez, não é o próprio papel. Qual é a sua visão? Procede isso ou não é bem assim? Olha, a gente tem algumas correntes, né, quando a gente vai olhar esse tipo de investimento. Num olhar mais racional, a gente pode avaliar que há certos riscos que são ditos como ocultos nesse tipo de investimento quando eu faço via um certificado que possui lastro. Eu acredito que quando a gente faz um investimento direto, essa companhia talvez ela tenha um grau de aderência ao ambiente regulatório, de responsabilização, de controle interno, de governança, de compliance, um pouco mais claro e íntegro. Mas isso é muito discutível, não é algo consolidado.
são correntes. Há aqueles que avaliam que não há problema nenhum, que são ativos com o mesmo lastro e, por sua vez, com o mesmo risco, né? A mesma correlação ali de risco-retorno, mas é um caminho onde você tem ali uma espécie de um ativo intermediário. Então, são avaliações aí que eu acho que faz sentido se identificar em cada carteira. Se vale a pena fazer isso via BDR ou se eu faço alocação de recurso direto numa outra bolsa, né? Isso valia muito também a assessoria de investimentos, se ela consegue exercer, né, essa aplicação de recurso lá fora direta ou não, se eu tenho que transferir esse recurso para fora, enfim. Eu acho que isso varia muito de carteira para carteira, de como isso está constituído, e depende muito da realidade de cada tipo de investidor, né? Do seu perfil de aversão ao risco e de clareza em relação também à educação financeira. Aqui a gente tem um linguajar, né? Uma categorização chamada de investidor qualificado. E isso restringe de um modo importante alguns investimentos para que uma parte daqueles investidores com pouco conhecimento e com pouco montante de recursos alocado no nosso mercado de capitais não fique exposto a certos riscos, especialmente altos riscos, e riscos até mesmo desconhecidos, esses eventuais ditos riscos ocultos, dentro do nosso mercado. Então, é uma forma de proteção desses investidores minoritários em companhias, especialmente que possuem um recurso menor e uma educação financeira também subsidiada, né? Um pouco inferior aos demais. Tá, mas procede que a BDR tem menos liquidez? Eu Olha, pessoalmente concordo com isso. eu concordo com você, mas eu acho que esse é um ponto, quando a gente vai avaliar essa liquidez, que é olhar do quanto que esse ativo ele demonstra atratividade. Hoje a gente tem uma série de outros ativos que de alguma maneira chamam mais atenção, seja dos assessores de investimento, seja dos próprios investidores. Então eu acredito que isso vai mais de todo esse oceano de oportunidades que é o mercado de capitais nacional e estrangeiro, e menos do que características próprias do tipo de ativo, tá? Das características que envolvem um certificado de BDR. Essa é a minha avaliação. Eu sou um pouco mais racional na hora de fazê-lo, porque eu acredito que isso de fato depende muito, né? Enfim, de cada tipo de investimento, do perfil que esse investidor está alocando o seu recurso, como é que se ele tem exposto a sua carteira a variáveis relacionadas a juros, câmbio, outros fatores macroambientais também. E falando do risco, aí essa parte eu não tenho pleno domínio. Quando a gente pensa em BDR, tem um risco também coligado ao emissor, né? Isso é comum que aconteça. Na verdade, os dois certificados têm um risco relacionado ao emissor. Por isso que é muito importante que o investidor, como eu falei, seja nacional, estrangeiro, pessoa física ou jurídica, fique muito atento a um documento específico chamado Formulário de Referência aos Prospectos de Risco. Olha, a gente tem visto alguns comentários aqui na própria live, o Daniel Faria acabou de fazer um comentário também relacionado importante sobre isso. Mas eu não conheço. Economista, um dos meus sócios, carioca, está em casa aqui, você e ele. Mas enfim, legal. Ele está dizendo, né? Risco do BRDR está muito na carteira de quem está lançando o certificado. Ou seja, a junção do emissor e do pacote, né? Esses são ativos, investimentos não tão conhecidos, famosos, populares aqui no país. Eu acho que é importante a gente, nesse ponto específico, deixar claro que faz sentido o conhecimento sobre fatores de risco. Isso está dentro de prospectos que são continuamente expostos pelas companhias. Essas lâminas ficam públicas nos relatórios que são divulgados no site oficial da companhia e são arquivados também na autarquia, seja CVM ou SEC.
E é interessante que cada investidor e, eventualmente, o seu assessor também avalie essas leituras, tá? São leituras muitas vezes exaustivas, extensas, mas olha especificamente essa seção. Essa é o capítulo 5 do formulário de referência, item 5.1 e 5.2. Falam sobre os fatores de riscos. É interessante olhar sobre isso. Que tipo de risco? Seja risco de mercado, operacional, risco financeiro, de câmbio e outras variáveis, aquela companhia listada no Brasil, no exterior ou com dupla listagem está exposta. De que maneira esse investidor está associando a sua alocação de recursos a alguns riscos. E às vezes são riscos que muitas vezes têm algumas variáveis que ele não pode imaginar, né? A gente teve aqui no Brasil, por exemplo, quando falando ainda do caso do Eletrobras, que está um pouco vivo na minha mente, em algum momento no governo Dilma houve uma medida provisória que foi a 579, depois ela foi convertida em lei, que foi a 12.873, se não me engano. E essa medida provisória, no fatídico 7 de setembro, houve uma redução drástica e artificial da tarifa de energia. E isso, de alguma maneira, teve um impacto muito importante, causando prejuízos bilionários a algumas companhias listadas, especialmente aquelas estatais. E aí houve uma série de discussões sobre a renovação de contratos de concessão e o quanto que havia de independência entre a administração das empresas, mesmo estatais, e o poder concedente. E essa redução de energia, mesmo beneficiando de uma maneira de curto prazo, né, o consumidor, depois ele foi penalizado, porque houve aporte de Tesouro Nacional, as tarifas depois tiveram aumentos expressivos galopantes, e houve depois, inclusive, uma penalização da CVM relacionada ao abuso de controle do majoritário durante a Assembleia de Acionistas. Isso foi revertido no Conselhinho, né, que é a nossa segunda instância aqui. Dito Conselhinho é o nome formal, né, que é o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. E houve uma reversão disso, mas em algum momento houve um julgamento e foi avaliado que houve um abuso do poder sobre isso. Então aí eu tive um claro risco, né, um fator governo importante, que quando a gente tem um mercado ainda não tão desenvolvido como é o nosso mercado de capitais brasileiro, com poucas companhias com liquidez, são papéis com free float ainda pequeno, são poucas companhias que a gente tem aí no mercado que de alguma maneira geram volume e tem aí uma negociação expressiva diária. Eu acho que faz sentido que cada investidor fique atento a todos os riscos, todo esse arcabouço legal e de riscos que as companhias estão expostas, seja no Brasil ou no exterior, tá? E aí, voltando àquele tema que você comentou, e eu achei super importante, que as companhias não estão acostumadas a lidar e interagir com os investidores, pessoas físicas em grande quantidade. Você já enxerga que algumas empresas têm se estruturado melhor para isso? Você tem feito algum trabalho que oriente o próprio ambiente que você milita em relação a isso? Porque eu concordo que não é algo que as empresas estavam acostumadas, sem dúvida. Esse eu não tenho dúvidas que é um dos grandes desafios que a gente tem aqui no país. Estabelecer um canal de diálogo importante, e eu não vejo só com os investidores, mas com todas as partes interessadas, né, os nossos stakeholders, de uma maneira mais ampla, efetiva de comunicação, né? Uma avalanche positiva de informação para neutralizar essa eventual desinformação. Então não existe, como eu falei, um vácuo de informação. É importante que as companhias abertas assumam esse protagonismo no diálogo, no engajamento com todas as partes interessadas. Atualmente, além da minha função enquanto CFO DRI da Rio Securitização, eu também sou vice-presidente do Conselho do IBRE, que é o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores. Ontem e hoje ocorreu aqui em São Paulo o Encontro de Relações com Investidores e Mercados de Capitais, que é o maior evento da América Latina, congregando, enfim, discutindo, reunindo profissionais de RI de todo o país.
em torno de muitos temas, inclusive esse é um tema importante que a gente refletiu nesses 2 dias de evento, entendendo de que maneira as empresas poderiam construir uma agenda importante para melhorar o seu grau de informação e levar algo de qualidade para esse investidor, especialmente o pessoa física. Mesmo que a gente não tenha percebido nos últimos anos um crescimento exponencial, como foi percebido alguns anos atrás, especialmente nos anos pré-pandemia, né? Alguns poucos anos pré-pandemia, a gente teve um boom de IPOs aqui no país, de abertura de capital. Esse número ele tem sido importante e muitas vezes a gente tem esses minoritários se organizando, minoritários com ativismo em assembleias de acionistas. Algumas companhias já são corporation, né? A gente tem a Renner aí, uma companhia corporation, mas o entender como se comunicar com pessoa física faz muito sentido. E quando a gente puxa essa comunicação com o pessoa física, talvez uma das maneiras que a gente já identificou com muita clareza, que é a nossa principal lição aprendida, é não subestimar a inteligência dele, tá? Porque às vezes a gente olha o investidor institucional, especialmente estrangeiro, e tem um outro patamar de comunicação, de aprofundamento, de clareza de dados, de reflexão sobre os números da companhia e sobre a estratégia dela. Mas é muito importante que os executivos de relações com investidores, que fazem esse diálogo, inclusive um diálogo cada vez mais exaustivo com o acionista pessoa física, que ele possa também não subestimá-lo e levar para ele um dado tão tempestivo, objetivo e claro quanto ele leva para o investidor nacional, seja ele institucional, né, seja nacional ou estrangeiro. O pessoa física, ele tem um olhar diferente, a gente só precisa ter um pouquinho mais de didática nessa discussão com ele. E nessa didática, em algum momento a gente imaginou que a principal informação que ele queria era em torno de uma agenda ESG. Eu não sei o quanto tem sido debatido aí fora sobre isso, mas eu tenho visto, inclusive, um movimento anti-ESG muito forte no mercado de capitais americano, mas aqui a gente tem uma discussão sobre o greenwashing, né? O quanto de efetividade essa agenda ESG ela está existindo aqui. Será que as companhias, de fato, têm levado uma informação sobre aspectos ambientais, de governança, aspectos sociais que são materiais para a organização, que são fatores críticos para o sucesso dela, expondo as externalidades que de fato ela causa ao meio ambiente e à sociedade, ou são tão somente alguns protocolos e parâmetros mais padronizados para um atendimento que seria de boas práticas de mercado? Eu imagino que a gente começou a entender que havia uma demanda importante do investidor estrangeiro e a gente imaginou que essa demanda também se refletiria no investidor nacional, especialmente pessoa física. Quando o investidor estrangeiro passou a exigir um pouco mais de informação e entender, olha, eu acho que esse tipo de relato, de grau de relato, de transparência e de prioridade, de clareza de dados que algumas companhias têm exercido, talvez não é o que a gente espera aqui. A gente espera um pouco mais sobre isso. E a gente não pode esquecer que, mesmo olhando muito o lado socioambiental, talvez o que mais está inflamado hoje no nosso mercado de capitais nacional é o G, é a governança. E os últimos problemas, os últimos escândalos, salvo a questão de Mariana, ali, né, o desastre ambiental que aconteceu, os últimos escândalos nacionais têm sido sobre governança. Então, esse é um aspecto, talvez, dentro dessa tríade que faz com que as companhias passem a refletir o quanto os seus instrumentos de governança, sua cultura organizacional, estão desenvolvidos e maduros. Esse é um ponto muito importante que as empresas têm desenvolvido, inclusive nesse diálogo com pessoa física, tá? Se você não se importar, dê alguns exemplos, ou pelo menos um ou dois, de que você chamou de escândalos recentes ligados à governança. Tá, então a gente teve o mais emblemático recente envolvendo o caso Americanas. Em algum momento foi percebido no balanço da empresa que não havia ali uma conta, e essa conta era extremamente material, né?
E, Ali é, enfim, ali é fraude, crime puro, né? Ali na até verdade, extrapola isso. na na verdade é difícil até a gente falar isso porque é um caso que não foi julgado, tá? Então a gente dá o benefício da dúvida porque hoje esse tá em aberto esse processo administrativo sancionador na nossa autarquia, aqui na CVM. Então é difícil a gente tomar algum tipo de avaliação prematura, mas houve ali em algum momento uma ausência de informações claras sobre o risco sacado, que é algo que para mim ainda, como eu não sou do varejo, é desconhecido, mas houve ali uma ausência de informações importantes, materiais, dentro do balanço contábil da empresa. E quando essas informações foram lançadas de verdade, foi exposto ali uma grande ferida na companhia e que levou ela aí ao que a gente tem hoje aqui no momento atual. Questão de governança no Brasil, eu acho que também tem a gente pode citar a Lava Jato, né? Isso foi um fato que impactou empresas do setor elétrico, como a Eletrobras, mas especialmente o setor de óleo e gás, como a Petrobras, enfim, o sistema financeiro também quando envolve o BNDES. Então a gente tem o aspecto de governança, seja ele com atores públicos ou privados, eu não tenho dúvidas aí que dentro dessa tríade do ESG, o ponto mais importante para que as companhias possam se debruçar e avaliar. Inclusive, Bruno, nesse momento, a gente está aqui no país em discussão sobre o regramento do novo mercado. A gente tem segmentos diferenciados dentro da Bolsa de Valores, da B3, e o novo mercado, que é o segmento de fato mais maduro, quando eu vou olhar todo o conjunto de possibilidades que a B3 fornece e proporciona aqui no nosso mercado, ele está hoje em discussão e a gente tem pensado de que maneira é possível que se os dispositivos hoje que constam no regulamento do novo mercado são dispositivos eficientes e se as propostas que foram colocadas em audiência são oportunas e se há outros pontos para serem excluídos ou esses dispositivos podem ser simplesmente alterados. Esse é um ponto que tem sido discutido e que eu acho que é um momento oportuno, tá? Eu não tenho dúvidas de que dentro da agenda ESG, no país, especialmente, essa questão da governança é o nosso principal calcanhar de Aquiles, tá? Nosso principal fator de risco. Entendi. Os exemplos que você deu realmente foram assim escandalosos, né? Assim, monstros. Eu achei que você iria dar exemplos menores, sutis, porque eu vejo que a governança às vezes falha numa perspectiva. Quando eu falo, porque os exemplos que você deu são realmente assim corrupção ampla, ou excluindo o caso da Americanas, né? Mas o resto é corrupção, não é, eu não acho nem que é falha na governança, assim, é um negócio absurdo. Agora, não tem ineficiência na governança numa escala um pouco mais sutil, que não fica publicamente tão percebida, mas que de alguma forma denota ineficiência e que impacta nos papéis? Então, isso talvez, há estudos inclusive do Tribunal de Contas da União, de que quando eu vou olhar o aspecto ineficiência, ele pode causar um prejuízo para as companhias, pode ter uma destruição de valor até bem mais emblemático para as empresas listadas, empresas fechadas, do que propriamente esses aspectos que envolvem a fraude. A diferença entre o erro, né, o erro contábil e a fraude é muito limiar, tá? É tênue, porque eu tenho que identificar uma intenção. Se eu de fato percebo uma intenção, uma recorrência, uma atividade condicionada ali a outros interesses, eu transformo aquilo que poderia ser simplesmente um erro contábil, uma mudança de política contábil da empresa, numa fraude, em algo que eu tenho ali um agente econômico, seja público ou privado, interno ou externo à companhia, envolvido ali em algumas práticas antiéticas, imorais ou até ilícitas, tá? Só que nesse momento, para a gente poder identificar e classificar como fraude, a gente precisa ter casos julgados, seja ele dentro da esfera administrativa, que são relacionados a processos administrativos ou a termos de compromisso
assinados pela autarquia e as partes envolvidas, ou dentro da esfera de fato penal, né, criminal, os julgamentos aí em várias empresariais. Não havendo esses julgamentos, é difícil fazer uma acusação de fraude. Por isso que eu acho que muitas vezes é uma mão de obra desqualificada ou não tão qualificada dentro das empresas, o exercer de uma gestão não tão profissional, especialmente em empresas familiares, que é uma realidade importante de boa parte das empresas nacionais. Isso eu acho que traz uma variável que é a ineficiência e que pode, assim como já relatado pelo Tribunal de Contas da União, quando envolve empresas públicas, né, comparando empresas públicas abertas e fechadas, pode ser também que essa realidade se reflita no mercado privado, né? A gente tem aí uma distribuição de valor relacionada à ineficiência, né, a causa por erros, por ausência de controles internos, de compliance, de conformidade legal, mais importante do que propriamente a fraude, né? Aquele erro intencional. No caso da Americanas eu fui tão duro porque eu acho muito difícil acreditar que algo com o montante que representou e pelo tempo não tivesse sido identificado. Por mais que... Porque aquilo perdurou por mais de uma década, né? Devem ter entrado e saído diversos profissionais, e o valor era muito grande. Isso de alguma forma teria que chamar a atenção, né? Pelo buraco que estava se criando ali. Então... Isso é muito importante, especialmente, Bruno, num aspecto quando eu tenho acionistas minoritários, tá? Um dos principais pesos, especialmente no nosso mercado de capitais, aqui no direito societário brasileiro, envolve o direito de proteção a esse minoritário. Como boa parte das empresas brasileiras possui um controle definido, eu tenho uma série de atendimentos que são feitos e exigidos pela CVM relacionadas à proteção desse investidor minoritário. Porque esse minoritário, quando ele está muito diluído, especialmente o minoritário dos investidores não qualificados, né, ele não tem cadeira, assento no conselho de administração de uma empresa, dentro de uma diretoria executiva, e não está tão próximo do negócio, entendendo, discutindo e tomando parte daquela decisão. Então, é muito importante nessas empresas, especialmente de controle definido, que eu tenha um ambiente de segurança maior desse investidor. E não só isso, tá? Uma clareza maior de segurança jurídica e institucional do país, um controle de variáveis macroambientais que possam fomentar o desenvolvimento do nosso mercado de capitais. Então tem um custo importante aí, que se refere não só à adoção de alguns instrumentos de governança e de atendimento de transparência, de grau de relato, quando eu vou olhar empresas com controle definido e que têm esse acionista minoritário. Esse é um ponto, inclusive, em discussão, quando eu vou olhar a agenda de proposições legislativas que estão tramitando hoje no Congresso Nacional, né, na Câmara de Deputados e no Senado Federal. Há uma série de projetos de lei que alteram a 6404, que é nosso grande marco legal, a Lei das Sociedades Anônimas, né, nosso grande marco legal societário, e outras leis acessórias que também se relacionam ao ambiente econômico e que, de alguma maneira, reduzem alguns direitos minoritários, mas pode até causar uma sensação, poxa, mas é para deixar esse ambiente mais frágil. Na verdade, não. Quando a gente olha um grupo de empresas que querem acessar o mercado de capitais brasileiro, e essas empresas são empresas fechadas hoje, mas têm um controle muito definido e quer acessar o mercado, mas com free float, né, um capital social pequeno nesse mercado de capitais. O controle deve ficar muito concentrado, especialmente em empresas familiares. É importante a gente possibilitar que essas empresas reduzam esse custo de observância de atendimento, especialmente do acionista minoritário, para que elas tenham uma possibilidade, um desinvestimento, né, uma despesa com a listagem da empresa menor. Então, isso é uma avaliação importante
que os parlamentares, o legislador brasileiro tem se debruçado para avaliar de que maneira a gente consegue reduzir esse custo de observância para permitir que pequenas e médias empresas acessem ao nosso mercado de capitais. E hoje tem algumas leis que têm avançado no nosso Congresso importantes, tá? Eu vou trazer para você, por exemplo, uma legislação relacionada a debêntures incentivadas, debêntures de infraestrutura, são investimentos de longo prazo, então tem permite uma segurança jurídica um pouco melhor, né, independente de qual governo está exercendo o comando no país. Eu tenho um aprimoramento recente na lei de recuperação judicial e falência, isso é interessante, porque dá, dentro de um ambiente de assembleia de credores, por exemplo, uma possibilidade um pouco mais proporcional dentro do montante, né, dessa massa falida, refletindo a realidade atual, que a lei anteriormente não refletia. Então, quem tem de fato mais direitos dentro desse ambiente de credores, ele vai exercer ali uma participação na tomada de decisão mais efetiva e proporcional à sua ao seu montante, né, dentro desse capital de credores, de dívida. Então, há alguns projetos tramitando importantes no Congresso Nacional para permitir uma maior maturidade do nosso ambiente de negócios. Como eu falei para você, a gente está num momento talvez de ressaca com preços de ações, né? Ainda são ações muito amassadas, há um bom tempo aí girando entre 120, 125 mil pontos o Ibov. É o momento de fato para a gente tentar fazer muito mais com menos, como eu falei para você. É fácil desenvolver um programa de relações com investidores quando a gente tem aí as ações cada vez mais subindo, o Ibov batendo recorde atrás de recorde, as companhias abrindo capital, enfim, que era uma realidade pré-pandemia. Inclusive em relação à empregabilidade dos profissionais de RI, tá? Então é importante a gente pensar que o momento atual não é esse, é um momento inverso e que é bastante desafiador. Teve uma pergunta, Bruno, do Lucas agora, bem interessante, tá? E se você me permite, eu queria trazê-la para discussão. Claro. Posso fazê-la aqui? Claro, por favor. Tá, ele colocou assim para a gente, qual o peso que uma auditoria tem ao entregar o balanço de uma empresa auditada, como o caso Americanas? Porque eu queria trazer esse ponto do Lucas para cá, porque eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente conversou lá no começo da live, que é a questão de subestimar o investidor, seja ele nacional, estrangeiro, pessoa física ou jurídica. Aqui no Brasil, a gente tem poucas empresas de auditoria de grande porte, que a gente chama de Big Four, e uma grande quantidade de empresas que muitas vezes não acessam as grandes companhias nacionais. E esse mercado é muito, mas muito concentrado. Os pareceres de auditoria hoje emitidos no país, eles são resguardados com inúmeras premissas e várias, muitas vezes com várias ressalvas. E as avaliações são amostrais. Então, é uma exigência do nosso mercado de capitais que as demonstrações financeiras sejam guarnecidas por um parecer de auditoria, mas esse parecer ele vem com uma série de premissas condicionantes ali, com uma avaliação amostrais desses papéis de trabalho. Um outro ponto importante que diferencia o nosso mercado de capitais nacional com o mercado de capitais, por exemplo, americano, é a presença de uma empresa de auditoria numa mesma companhia. O legislador brasileiro ele avalia que é necessária uma rotação dentro das companhias. Por exemplo, uma empresa listada aqui no Brasil não pode ter, por 10 anos, uma mesma empresa de auditoria, o mesmo sócio de uma empresa de auditoria, assinando aquele parecer. Ele acha de alguma forma um tempo dilatado, pode contaminar a relação profissional com algum aspecto pessoal. Isso não ocorre no mercado americano. Há empresas no mercado americano que são auditadas há mais de 100 anos pela mesma empresa de auditoria. E elas não perdem a independência necessária de uma auditoria externa. Por isso. E aqui no Brasil, o legislador, em algum momento, avaliou que haveria uma perda de independência se não houver uma rotação. O que pode não necessariamente acontecer, tá? A gente teve casos como Banco Pan-Americano, o caso Petrobras, lojas americanas, onde a empresa de auditoria ela
todos esses balanços eram balanços auditados, são balanços auditados, e não há nenhum tipo de responsabilização clara e direta, inclusive reputacional, para essas empresas de auditoria aqui no país. Diferentemente do que aconteceu, por exemplo, aí no caso Enron e Arthur Andersen, né? Então, a reputação aí fora, ela tem um outro olhar, um outro aspecto muito mais emblemático, e a empresa de auditoria, eu não tenho dúvidas, ela assume uma responsabilidade não só amostral, tá? Ela não pode simplesmente se resguardar de premissas e emitir um parecer para constar dentro daquele arcabouço ali de divulgações ao mercado. Aqui no Brasil, a gente tem todos esses casos de corrupção ou de problemas de governança, todos os balanços são auditados. Tá? E os casos envolvem responsabilização dos administradores, mas não vejo nenhum tipo de sanção, seja administrativa ou legal, envolvendo auditores e sócios de empresas de auditoria no Brasil. Tá? Quem era a auditoria das lojas americanas? Você adora olhar o caso concreto, né? Eu não sei esse caso especialmente, eu sempre evito, tá? Porque eu tenho uma relação com todas elas, com todas as empresas, seja de auditoria ou companhias abertas, mas eu consigo levantar agora essa informação, tá? Para você. Eu acho que era Ernst Young, se eu não me engano. Estou vendo aqui agora, mas só para gente... olha, pelo que eu estou vendo aqui, era a PwC, tá? E foi substituída. Então, quando aconteceu o episódio, né, veio à tona o episódio em meados de 2023, a Lojas Americanas S.A. comunicou ao mercado por meio de um fato relevante a troca da sua auditoria independente, tá? Então, mas o ponto não é esse, não é uma auditoria A, B ou C. Porque nesses últimos casos que aconteceram, olha, o Arouca acabou de citar, de fato foi a Price. Então, o ponto não é qual empresa, naquele caso específico, ele era o responsável pela auditoria externa contábil, né? Porque nos últimos casos aqui no país não foi a mesma empresa que fazia auditoria. Eram auditorias diversas, quando eu vou olhar Petrobras, Pan-Americano e outros casos recentes. Então, acho que faz sentido a gente olhar de uma maneira mais ampla, tá? Genérica, que tipo de responsabilidade as empresas de auditoria externa possuem e são enquadradas quando vem à tona um fato desses que de fato é algo relevante, é material para o negócio e apresenta uma grande destruição de valor. E eu não tenho dúvidas aí que o maior prejudicado é o minoritário, tá? Ainda que a gente tenha majoritário, nesse caso, lojas americanas fazendo o aporte para tentar recuperar o valor do ativo, enfim, mas eu tenho uma destruição expressiva de valor do minoritário. E quando eu olho uma empresa de varejo, é bem comum aqui no país, são alguns setores que chamam a atenção do investidor pessoa física e o varejo é um deles, né? Ações como Magalu, Lojas Americanas e algumas outras. Entendi. Tem aqui duas perguntas que eu não queria deixar de responder. Neide Martingo mandou o seguinte, já faz uns bons minutos. Poderiam citar alguns casos de problemas que os investidores enfrentam ou enfrentaram e tiveram prejuízo? Eu acho que a gente indiretamente falou, né? São só quando tem realmente... você não chamou assim, mas quando eu chamaria, embora não confirmado, mas quando tem fraude mesmo. Ou algo além disso? Não, eu acho que a gente respondeu essa pergunta logo no começo, né? Quando eu li a pergunta dela, eu já tentei ajustar o discurso para atender com maior efetividade. Os problemas mais recentes envolviam fraudes, eu não tenho dúvidas disso, mas são problemas de governança um pouco mais amplos. A gente tem que ter ali uma clareza, especialmente, como eu falei para você e para toda a nossa audiência, em relação aos fatores de risco, tá? É muito importante que cada investidor, nacional, estrangeiro, pessoa física ou jurídica, avalie e leia com clareza formulário de referência, relatório de administração, relatório de sustentabilidade e toda essa gama de divulgações que as companhias abertas brasileiras produzem. Então, se elas conseguem avaliar, ler, prover uma análise um pouco mais clara sobre os ativos, isso traz ali uma racionalidade importante.
Muitas vezes os investimentos aqui no país são feitos com uma pitada de emoção, né? Uma economia comportamental muito aflorada aqui, né? Seja por um efeito manada, uma participação de influenciadores digitais, e outras variáveis de conjunturas que em cada momento acontecem, sempre surgem aqueles ativos que são a menina dos olhos do nosso mercado de capitais. E é importante que cada investidor entenda que muitas vezes um ativo que foi promissor para um outro investidor pode não ser para mim, né? E outro ponto importante, o ponto que o Daniel levantou agora do IRB também foi uma história muito boa, tá? Mas quando a gente olha essa questão de investimento, é importante deixar claro para a pessoa física que a rentabilidade passada não necessariamente reflete a rentabilidade futura. Então, eu olhar, como aconteceu um tempo atrás aí, né, a Magalu subindo 100, 200, 300%, eu olhava aquela série histórica, como está acontecendo com a Nvidia aí fora, um crescimento exponencial do valor do ativo, eu olho, caramba, que coisa impressionante o crescimento desse valor de mercado versus o valor patrimonial do ativo. Mas essa rentabilidade, como eu falei, passada, ela não necessariamente vai refletir a rentabilidade futura. É muito importante entender que tipo de solidez, de arcabouço, de segurança jurídica esse negócio tem se desenvolvido para que, de fato, ele faça parte da nossa carteira de investimentos. E aí eu emendo, então, isso faz sentido com a próxima pergunta, que é como as redes sociais ajudam ou atrapalham em relação a essas armadilhas? Bem, eu sempre vou olhar o copo meio cheio, tá? Eu acho que redes sociais são canais. A gente pode utilizá-los e transformá-los em vilão ou em herói. Eu acho que há formas fantásticas, especialmente quando eu olho a companhia, de acessar o investidor, inclusive o pessoa física, por meio de redes sociais. Hoje a gente tem aí uma forma de comunicação muito clara, objetiva, tempestiva e didática, que é possível por meio de um Instagram, por meio de um Twitter e até mesmo o LinkedIn, de levar uma informação oficial da empresa para um canal que, ainda que não seja um canal convencional e regulado, a gente pode adotar ele dentro das boas práticas da empresa e levar uma informação complementar e até mesmo contribuir para um papel importante que a CVM tem desenvolvido e fomentado atualmente, que é de democratizar o nosso mercado de capitais. Então, quando eu tenho hoje um CFO que solta um fato relevante no seu site, divulga isso na mala direta da empresa e nos portais da CVM, da SEX, que é uma empresa com dupla listagem, e também pega esse mesmo documento, esse mesmo PDF, e repercute na sua própria rede social, e repercute isso nos canais oficiais de rede social da companhia, eu acho que isso é muito interessante para universalizar o acesso a essa informação, né? De fato, contribuir para esse olhar que a CVM tem atuado hoje de democratização do nosso mercado de capitais. É claro que a gente tenha não só esse papel institucional da rede social, mas também é muito importante olhar esses outros atores importantes do nosso mercado, como você, por exemplo. Tendo cada vez mais executivos e investidores qualificados, falando com propriedade sobre ativos, sobre investimentos, sobre uma tomada de decisão estratégica e racional, uma construção de um portfólio com capacidade de geração de valor. Isso é importante. Estimular debates como esse que a gente está tendo aqui, são debates qualificados, periódicos, enfim. Montar um calendário aí de iniciativas como essa, isso traz para o investidor também uma qualificação importante. Então eu vejo as redes sociais como um papel importante, mas de possibilitar um acesso, né, universalização a informações que muitas vezes ficam restritas a alguns canais não tão assertivos das companhias, tá? Entendi. Maravilha. Você tem uma forma de explicar bem didática, típico de professor, o que eu acho muito bacana. Olha, chegou uma outra pergunta. Falando sobre análise de crédito de uma empresa, quais são os pontos essenciais a serem analisados para conceder um crédito mais assertivo? E no balanço, quais indicadores não podem passar despercebidos? Nossa, essa é uma pergunta bem técnica para você que é contador. E essa pergunta aí daria uma nova live, hein, Bruno? Porque quando a gente vai olhar esse tipo de pergunta, eu me lembro de trazer à tona para a nossa discussão
um ponto que são as agências de classificação de risco, né, agências de rating. Assim como os aspectos de auditoria que foram expostos aqui já anteriormente nas perguntas já feitas, a agência de classificação de risco tem um papel também muito importante para chancelar que tipo de exposição essas companhias abertas brasileiras estão de fato imersas no nosso mercado de capitais. Então, quando eu olho classificações de risco, e a gente tem às vezes um efeito, alguém teve tem um perfil de um bom pagador, ou essa empresa aqui ela não está bem recomendada, teve um rating muitas vezes associado a um rating soberano, se eu estou avaliando uma estatal, por exemplo. Eu acho que é importante entender que esse é um indicador que não está no balanço da empresa, mas é importante que ele possa ser também avaliado. Então, quando eu olho essa pergunta do Lucas, eu vejo ela de uma maneira mais ampla, tá? Há pontos essenciais para serem analisados, não somente dentro das demonstrações financeiras da empresa, mas também dentro de outros dados que são expostos ao mercado e que também fazem parte dessa avaliação de crédito. E nesses pontos eu incluo a classificação de risco, né, de uma agência de classificação de rating, por exemplo, e relatórios de casas de análise, né, relatórios feitos por sell-sides e buy-sides, recomendando a compra, a venda ou a manutenção desses ativos. É muito importante, Lucas e demais participantes da nossa live, que a gente entenda que no nosso mercado de capitais, alguns profissionais que são qualificados, certificados para conhecer setores e companhias que se comunicam diariamente com os profissionais de relações com investidores para entender sobre o negócio, a exposição ao risco e emitem relatórios periodicamente. Então, quando eu olho esse relatório, que está bem mastigado ali de informação, eu consigo ter uma tomada de decisão mais assertiva. Ele vai avaliar ali se aquele ativo hoje negociado ele está sendo desenvolvido, está sendo praticado num preço justo, ou se ele está superavaliado ou subavaliado. Então, quando eu leio essa pergunta do Lucas, eu terceirizo, eu sou capaz de terceirizar essa responsabilidade de uma análise de indicadores contábeis da empresa para a gente não ficar preso em aspectos que muitas vezes não são expostos pelas empresas, vide caso lojas americanas, para um olhar mais amplo, tá? Envolvendo classificação de risco, envolvendo relatórios de sell-sides e buy-sides, o quanto que essas empresas estão aí sendo discutidas e negociadas no mercado. Lucas, um outro ponto muito importante é entender o tamanho de cobertura de análise, tá? Algumas companhias, por exemplo, elas têm uma cobertura pequena de casas de análise. Então, quando eu vou olhar essa cobertura, eu tenho uma quantidade de relatórios ao mercado que vão contribuir para uma tomada de decisão menor. Algumas empresas com uma exposição maior ao mercado, uma participação maior dentro do nosso IBOV, um free float importante, elas costumam ter uma cobertura mais importante. E com isso, há um número maior de relatórios assertivos de discussão sobre aquela companhia que possam contribuir para a sua tomada de decisão, seja para participar do capital social dela como equity ou como debt, né? Dentro de uma participação social e de ativo ou participando enquanto credor, enquanto dívida. Entendi. Bom, queria agradecer muito. Eu tenho uma última pergunta. Quando você vem para Nova York para a gente gravar um videocast no estúdio e reunir outros experts e fazer um grande bate-papo? Então, vai ser um prazer. Quando você achar oportuno, a gente pode fazer um treinamento desse. Eu tenho já algumas iniciativas para desenvolver no exterior. Eu fiz recentemente o lançamento de uma terceira edição do Brasil S.A., que é um guia de acesso ao mercado de capitais no BTG aqui em São Paulo. A gente vai fazer esse evento também no Rio de Janeiro em breve, no dia 14 de agosto. E há um interesse nosso também de repercutir o livro e outras iniciativas que envolvam o IBRE e outras agendas do nosso mercado de capitais também no exterior, né? Ontem eu fui anunciado como o único brasileiro, na verdade, o único latino-americano dentro do comitê editorial da IR Magazine, e isso é muito importante para a gente aqui, cada vez mais entender e fazer parte de editoriais que envolvem mídia de economia e finanças
no exterior, inclusive mídias qualificadas como essa, que são para a gente muito importantes. Então, eu acho que eu vejo como iminente, tá? É muito próximo isso. É só você avisar aí quando tem uma disponibilidade para me receber e aí vai ser um prazer participar de você de um debate presencial. Não, a gente vai do nosso lado aqui, estamos todos à disposição. E enquanto você falava, depois pelo WhatsApp eu vou te apresentar um amigo meu aqui de Nova York, brasileiro, carioca, que representa, ele cuida de uma entidade que chama Lávica. Assim, muito rapidamente, ela congrega todos os grandes fundos, assets de gestoras que investem na América Latina, inclusive no Brasil. Então, eu acho que é um cara muito bacana para você estabelecer contato também. Bruno, vai ser um prazer, fico à disposição aí da sua audiência. Como perceberam aí, a gente está sendo sediado aí pelo Instagram da televisão, não tem Instagram, mas tem uma rede importante no LinkedIn, ali eu desenvolvo uma série de iniciativas, tem uma construção de audiência nichada, né, em profissionais de relações com investidores e outros executivos de áreas correlatas, mas vai ser um prazer receber aí perguntas, críticas, elogios, continuar esse debate aí offline e lá no LinkedIn. Eu queria reiterar novamente os meus agradecimentos à Trevisan por ter cedido o canal deles aqui para a gente poder participar e construir esse debate, que para mim foi muito interessante, aprendi muito com você. Então, agradeço aí especialmente a Denise Lourenço, o Fernando Trevisan, a Karine Max e a Adriana Max, que são parte dessa diretoria aí, que tem construído um trabalho muito importante dentro que é uma das maiores escolas de negócio hoje do país. Eu agradeço a eles também por terem incentivado e permitido a utilização do perfil, e especialmente a você, André. Muito obrigado. Foi um prazer e a gente mantém contato. Vou te passar o telefone do Marcelo Pisato, vou linkar vocês dois. Eu esqueci de falar o nome, né? Marcelo Pisato, que é da Lávica, e a gente mantém contato. Perfeito. Só respondendo a pergunta do Lucas aqui, Lucas, o meu LinkedIn é André Vasconcelos com 2 L's, tá? É muito fácil de achar, quando você botar em campo de pesquisa vai ser a primeira opção que vai aparecer. Vai ser um prazer conversar com você por lá. Bruno, muito sucesso ao Wall Street Cash, que você tenha aí muitas iniciativas como essa. Para a gente, aqui no Brasil, é um grande orgulho ter você desenvolvendo um debate como esse no exterior. Eu que sou um entusiasta do nosso mercado de capitais nacional, fico acompanhando aí com muito atento as discussões que você promove, e vai ser aí um prazer fazer parte de outras iniciativas com você. Fico à disposição para que a gente possa construir uma agenda convergente comum, tá? Um grande prazer mesmo e sucesso. Eu que agradeço muitíssimo pelas palavras e por você estar aqui com a gente. E um ótimo resto de semana para você e para todo mundo que nos acompanhou também. Agradecer para quem nos assistiu ao vivo e depois quem vai assistir assim que a gente publicar, e mantemos contato. Perfeito. Grande abraço, pessoal. Uma excelente semana. Até mais. Obrigado, abraço, tchau, tchau.